Olá, estamos começando mais um Estúdio Tribuna. Eu sou Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, PH? Oi, Vitor. Cumprimentando também a Cris e o Cláudio, que nos auxiliam na parte técnica. Bom, nós começamos o episódio desta semana falando do caso Rubens Bom Tempo. Afinal, na última sexta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que impedia o deputado estadual Rubens Bom Tempo de assumir o cargo de prefeito de Petrópolis, para o qual foi eleito em 2020. O presidente do STJ reconheceu na decisão que havia indícios importantes de que não existia condenação que embasasse a suspensão dos direitos políticos de Bom Tempo e que não é razoável desconsiderar a vontade popular expressa pelo voto, PH. Pois é, quem achava que ia passar um feriado tranquilo, sem... Plena sexta-feira. Plena sexta-feira, final de semana prolongado e acompanha a política sem esse tipo de sobressalto, teve que ver mais uma reviravolta nesse caso, mais uma de tantas reviravoltas nesse caso envolvendo a realização de novas eleições ou a posse de Rubens Bom Tempo. Né, o ministro Humberto Martins, como você citou, a decisão foi bem explícita, né, no sentido de retomar os direitos políticos de Bom Tempo, que tinham sido retomados aqui na quarta vara. O TJ suspendeu e o STJ, por meio do seu presidente, retomou. E citando os argumentos da defesa do ex-prefeito Bom Tempo, né, com relação ao copia e cola do processo, né, quando ele diz que não há condenação suficiente, ele acaba atacando duas ponderações ali. Primeiro, que não seria razoável você tirar os direitos políticos para o julgamento do caso, né, que Rubens havia sido condenado por um parcelamento de débito entre a prefeitura e o INPAS no segundo governo dele. E além disso, há a questão do copia e cola. O Rubens alega plágio na sentença que o condenou. A sentença teria até o nome do outro réu, da outra ação, na sentença que o condenou. Então é uma decisão importante, né, porque não só pelo efeito que ela gera, mas pelo simbolismo de ser dado pelo presidente da STJ, né? E, enfim, é mais uma reviravolta. O caso segue sem previsão de ser julgado no TSE, porque essa decisão retoma os direitos políticos de Bom Tempo, e o próprio Humberto Martins, na decisão, diz que meio que dá a decisão pensando na volta dele à prefeitura, né? Dizendo assim, Petrópolis não pode ter um impasse por conta desse processo, mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas o caso tem que ser decidido pelo plenário do TSE, que não foi ainda. O julgamento chegou a acontecer, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, chegou a tirar a vista, cancelou a data do julgamento, que seria algumas semanas, e agora a gente fica na expectativa de ver quando o caso volta à pauta. E na expectativa de outras reviravoltas, porque é muita coisa que está acontecendo nesse caso, né? A tendência, né, é que nós tenhamos aí um final dessa situação, né, o mais rápido possível, porque pelo menos assim, com essa decisão do STJ, parece que uma definição se aproxima, né? Eu acredito que sim, eu acredito que a decisão tenha sido muito clara, foi muito forte, e outra, né? Esse caso precisa ser decidido, né? A gente não pode ficar a vida toda sem saber o que vai acontecer com a situação política da cidade, né? E eu acho que também nem é do interesse, vamos dizer assim, do pessoal lá de Brasília, assim, não deveria ser, porque é a maior cidade do Brasil que está nessa situação. Então, de definição, né? Eu acho que isso vai ter que ser resolvido uma hora ou outra, né? Agora, PH, nós tínhamos uma indefinição, um imbróglio no Executivo. E agora também nós temos no Legislativo, né? Porque agora a gente vai falar sobre esse impasse aí da Câmara de Vereadores, já que na última quarta-feira, uma decisão do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinou a alteração do quadro de vereadores de Petrópolis, passando de 15 para 23. Na sentença, ele deu o prazo de 40 dias, o juiz, né, deu o prazo de 40 dias para que a lei orgânica do município fosse alterada, estabelecendo o novo número de parlamentares.
Na sexta-feira nós tivemos aí os suplentes, né, indo até a Casa Legislativa para oficializar o pedido de cumprimento da determinação judicial. Eles protocolaram os pedidos e depois se reuniram com o presidente interino Fred Procópio. Nessa terça-feira nós tivemos aí o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorrendo da decisão da 4ª Vara Civil. De acordo com o MP, Petrópolis já decidiu em 2019 manter 15 cadeiras e a discussão em relação aos suplentes é exclusiva da Justiça Eleitoral. Então foi como eu disse, né, logo no início, nós tínhamos um imbróglio, uma novela, uma história envolvendo o executivo da cidade e agora também no legislativo. Petrópolis vai ser a capital mundial da interinidade, né? É brincadeira. Você ter prefeito interino corre o risco de ter vereador interino caso eles tomem posse e a decisão seja revertida. É verdade. Não, na verdade o que acontece como a gente vem cobrindo, né? Houve essa decisão e o que o Dr. Jorge diz na decisão? Ele questiona essa lei orgânica. Esse assunto, para quem não acompanha muito, ele já foi discutido algumas vezes na cidade. Sim. Do número de vereadores, porque a Constituição diz que as cidades podem estabelecer até um número de acordo com o tamanho da população. Em Petrópolis, esse número é de 23 vereadores. É o máximo que a cidade pode ter, é 23 vereadores para uma população que é, segundo a estimativa para esse ano do IBGE, de 307 mil habitantes. Sim. O que acontece? A Câmara lá atrás, se não me engano, essa discussão começou quando o Paulo Igor era presidente ainda da Câmara, eles decidiram manter em 15 vereadores, mesmo com a lei orgânica permitindo um número maior de parlamentares. Qual a discussão aí? A Câmara alegava, né, quando houve essas decisões, que cabe à Câmara discutir. Poderia ter 9, 11, 13, 15, sim, qualquer número de vereadores, até 23. Até 23. O Dr. Jorge diz o seguinte: a Câmara estaria subrepresentada, a cidade estaria subrepresentada, porque o que a Constituição estabelece é 23 de acordo com a população. Então a cidade teria mais representatividade, mais segmentos atendidos, mais bairros atendidos e por aí vai. Então é uma discussão que vai acontecer. A própria Câmara, antes de tomar uma decisão sobre posse ou não, pediu mais esclarecimentos ao Dr. Jorge. Né? O Dr. Jorge até esclareceu hoje, na data que a gente está gravando, quarta-feira, que a decisão não vale para posse imediata, né, que ele diz em mudar a lei orgânica. Então o que acontece? Muda a lei orgânica, passa para 23 vereadores, mas não necessariamente os 8 suplentes eleitos em 2020 assumem agora. A posse pode ficar para 2024, como o Partizan já havia antecipado, né? Então é mais um imbróglio, mais uma polêmica e é um assunto que vai render. Só é importante a gente destacar que, pelo senso comum, as pessoas criticam muito o aumento do número de vereadores, né? É compreensível a rejeição à política e por aí vai, mas ela não afeta tanto a distribuição das verbas, né? O orçamento continua. O orçamento, gasto, né? O orçamento, eu acho que até diminui de 6% para 5% do orçamento municipal. Então não teria uma alteração, teria uma reorganização lá dentro da Câmara, né? Isso provavelmente, que seria o mesmo dinheiro, até talvez um pouco menos, para um número maior de vereadores, enfim. Provavelmente haveria uma reorganização dos quadros lá. Mas a verba que vai para o legislativo não haveria um aumento de gasto com essa mudança. E não é um assunto tão simples assim, né, PH? Porque precisa acontecer também uma reorganização estrutural também, né? Porque como que a Câmara Municipal vai conseguir também receber esses 8 suplentes, a equipe também desses vereadores que poderiam assumir? Então, assim, é um assunto que envolve muita complexidade e não é simplesmente, né, os oito suplentes assumirem, acabou. Exatamente. Envolve todo um contexto. Então, assim, é mais uma novela que a gente vai acompanhar, né, do Legislativo e esse assunto também já está rendendo e vai render ainda mais, né? Vai, sem dúvida alguma. Vamos aguardar os próximos capítulos.
PH, semana que vem então estaremos de volta. Valeu pela participação. Eu que valeu agradeço. pela parceria. Obrigado, Cris. Valeu, Cláudio. Obrigado a todos que nos acompanharam. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um episódio do Estúdio Tribuna. Valeu!